Fala galera do canal Elite Oculta! Antes de começar o vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu novo canal, Fael Portinari. O link tá aqui na descrição. O último vídeo que eu lancei aqui foi treinamento The Walking Dead com a Soft para o apocalipse zumbi. E o vídeo tá muito insano. Então, confiram um trecho do vídeo. 1, 2, 3 e vai. Caralho, acabou! Então você que é fã do canal Elite Oculta, não se esqueça de vir aqui no canal Fael Portinari, assistir o último vídeo, se inscrever e deixar o like, porque toda semana vai estar saindo vídeo aqui no canal. E agora, vamos para o vídeo. Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago aqui a parte 8 do relato Conversando com o Diabo. Então você que não me segue no Instagram, me siga lá, fael.portinari. E sem mais demora, vamos para o relato. Depois do desastre do cristianismo, nós simplesmente desistimos. Isso mesmo, demos um tempo, deixamos a coisa correr com ainda menor interferência direta. Mas alguns de nós sempre acabam se envolvendo. De fato, um daqueles que poderíamos chamar de anjos entrou mesmo em contato com Maomé, revelando-lhe uma série de instruções que ficaram no Alcorão. Esse anjo, que aliás eu mesmo aniquilei depois, tinha uma visão bastante radical das coisas, tendo sido repreendido até mesmo por ele. Mas aí o estrago já estava feito. E como decidimos não mais intervir por um bom tempo, deixamos as coisas correrem por si só. E foi outro desastre. Os muçulmanos cometeram os mesmos erros de sempre, caindo no dogmatismo e cegueira. Entraram o Oriente adentro, atrasando com diversas religiões que tinham muito mais chances de trazer alguma coisa mais construtiva. Ele até concordou que uma revelação tão severa poderia ser mesmo benéfica. Mas depois de tudo o que ocorreu deu o braço a torcer. E foi outra desgraça. Mas ainda assim eu digo que não foi tão lamentável quanto o cristianismo. Ainda que os próprios cristãos tenham detido o seu alastramento. Se não fosse por isso, o Islã já poderia ter engolido a Europa na Idade Média e consequentemente o mundo. Olha, mas dentre todas as religiões então, quais as mais você considera melhores, mais adequadas à evolução humana? Nenhuma. As religiões são doenças lamentáveis que corrompem e destroem o mundo e o ser humano. E por culpa delas, este planeta está tão atrasado. E não duvide que elas, principalmente estas que acabamos de falar, acabem de fato pondo fogo em todo o mundo, da forma que as suas imbecis crenças em juízo final insistem em pregar. É claro que há as menos piores, as chinesas, por exemplo, mas mesmo assim o que há de melhor está em sua essência básica. Aquela que ficou para trás sendo abafada posteriormente pelos ritualismos e cada vez piores reinterpretações. Todas começaram relativamente bem. Há no princípio de todo movimento que vem mais tarde dar origem a uma religião, uma intenção nobre e construtiva, capaz de elevar de fato o ser humano. Haja visto o cristianismo primitivo, mas com o tempo só tendem a piorar. E nem o budismo escapou disso. Bem, Satã, e por falar em juízo final, afinal haverá um apocalipse, um grande evento destruidor no final dos tempos?
Já parou para refletir sobre o significado dessas palavras? Apocalipse? Quer dizer, revelação está bem, eu me refiro a um Armagedon. É apenas um substantivo relativo a um local. Local? O Vale de Meguido, no Oriente Médio. Tá, e a palavra juízo final? Um juízo quer dizer um julgamento, e só poderia ser final se a história e a evolução acabassem. Pode até haver um grande juízo, mas nunca um final. Então, final dos tempos, nem pensar? Não se faça de bobo, você conhece palavras melhores. Está bem, eu me refiro a um grande e global evento traumático de transição mental planetária em que estamos estudando o assunto, mas eu sou contra. Contra? Então você é contra um grande cataclisma? E quanto às milhares de profecias? Imaginar um fim para todas as coisas é comum à mente humana, mas na realidade nunca é de fato um fim, apenas uma passagem. Ele tinha planos para zerar a evolução espiritual deste planeta, mas nós o impedimos. Até hoje, ele ainda estuda um meio que causa outro evento suficiente drástico para permitir um recomeço, mas é evidentemente muito complicado, pois quando se atinge um número muito grande de seres vivos conscientes sobre um planeta, qualquer alteração no plano espiritual se torna muito mais difícil. Ocorre um tipo de inércia. Ele sabe que não há mais como controlar diretamente os humanos devido ao seu nível intelectual atual, e por isso ainda pensam em demolir-lhes a infraestrutura de modo que ainda possa restaurar parte do seu poder. Só que isso eu não pretendo deixar de modo algum. Eu prefiro a raça humana assim como está. Então, não teremos um grande cataclisma? Dependendo de mim, definitivamente não. Mas ele e alguns de seus aliados ainda estão tentando. Chegaram até mesmo em mais de uma ocasião iniciar influências que poderiam ter levado a uma guerra nuclear. Mas eu e os meus associados conseguimos frustrar suas intenções. Bem, ao que me parece então, o diabo tem levado a melhor em proteger a raça humana da destruição. Pode interpretar assim se quiser, mas eu apenas estou ajudando vocês a serem o que vocês são. Embora seja óbvio que um ou outro cataclisma local ocasional possa mesmo ser útil. Mas você tem algum em mente? Na verdade, sim. Estou pensando seriamente em destruir Jerusalém. O quê? Eu falo sério. Seria muito útil eliminar de uma vez por todas com a base das disputas do Oriente Médio. Mas isso daria origem a uma... Bem, o Oriente Médio viraria um caos. Não se forem observadas duas condições. Primeiro, que não haja vítimas fatais, ou haja o mínimo possível. E por isso a destruição teria que ser anunciada com muita antecedência para permitir a evacuação do local. Bem, eu duvido, pois os fiéis não irão abandonar Jerusalém. Morreriam, mas não sairiam. Pois esses mais fanáticos podem morrer à vontade que não farão falta. Seria útil dar um bom tempo para que se preparassem a evacuação e para que os cientistas registrem o máximo possível o patrimônio histórico e arqueológico, de modo a atenuar a perda. Segundo, seria necessário a aniquilação absoluta do local, deixando um buraco de algumas centenas de metros de profundidade, de modo que não ficasse nada que pudesse servir de objeto de disputa. E seria também muito importante inundar o local com radiação e substâncias tóxicas.
inviabilizando por pelo menos um século qualquer tentativa de recuperação, mas sem permitir que o dano ecológico se espalhe, o que seria possível com uma cratera razoavelmente funda. Bem, eu mal posso acreditar. Bem, até que enfim, eu já estava duvidando que você fosse mesmo o diabo, mas agora eu acredito, pois essa ideia só poderia vir de uma mente verdadeiramente diabólica. Mas para que isso? Destruiria os fundamentos das 3 grandes religiões abraâmicas, e nenhuma delas prevê algo sequer parecido com esse acontecimento, que a cidade santa seja aniquilada, mas o restante do mundo preservado. Preservado? A repercussão seria devastadora, mas permitiria, após o inevitável período de caos, que a humanidade fortalecesse a sua posição secular. As religiões perderiam a força e todas as organizações terroristas perderiam a sua causa. E Israel seria praticamente desmantelada. Bem, mas ele permitiria isso? Sinceramente duvido que tente impedir, mas alguns dos seus associados, talvez. Espera aí, se você pretende mesmo fazer isso, não deveria manter segredo? Não é segredo. Quase todos no plano espiritual já ouviram falar desse projeto. E para ser sincero, basta observar a trajetória histórica de Jerusalém e perceber que isso não seria muito inusitado. Na verdade, os eventos parecem induzir tal fato. Mas quem jogaria a bomba lá? Pois nem mesmo as potências mundiais têm armas tão poderosas para fazer esse estrago. Ah, isso eu não posso revelar. Mas tem uma ótima carta na manga. Basta esperar o momento certo. E se as condições realmente forem favoráveis, levaremos o projeto adiante. Bem, você acaba de me dar uma informação que pode me deixar famoso, se eu espalhar por aí uma profecia sobre isso. Bem, se você me disser, quando vai acontecer, eu posso me dar bem. Bem, galera, esta foi a 8ª parte do relato Conversando com o Diabo. Amanhã, ao meio-dia, temos a 9ª parte. Então não percam e boa noite.